Já foi? Já fomos? Estamos? Boa noite! Sejam muito bem-vindos, muitíssimo bem-vindos à nossa aula para a UERJ. Caramba, hoje tem muita coisa legal pra gente falar. Pessoal aí do Rio, né, que vai fazer prova no domingo. Ó, domingo é uma coisa importante. Eu vou perguntar a quem sabe do assunto, obviamente, porque eu não sei, né? Então eu vou perguntar à pessoa que está sentada aqui em frente a mim, minha querida Maria Carolina. Maria Carolina, Oi. o que temos domingo? Domingo acho que temos uma provinha especial. Uma prova especial, né? Mas depois da prova, Carol, Parece um dia o romântico. que tem? O que tem domingo? Dia dos namorados. Carol, enquanto vocês estarão fazendo prova, Carol estará num restaurante chique na zona sul do Rio de Janeiro, Ó. no Leblon. Aqueles restaurantes que você entra, que tem nome de bistrô. Aí o cara chega e fala assim: boa noite, você quer o menu do chefe, né? Que você paga R$ 480, né? E aí são vários pratos com degustação de vinhos. É nesse restaurante que a Carol vai, né? Carol chique, com seu namorado. Carol, eles conhecem seu namorado? Não conhece seu namorado? Vocês têm que conhecer o namorado da Carol. Mentira, eu nunca conheci o namorado da Carol. Carol, eu preciso conhecer seu namorado. Bom, a gente marca. Você tem que me apresentar, né? O da Bruna eu já conheço. Ah, você não foi no aniversário do... É Chacal. verdade, é verdade. Aniversário do Chacal, que né, todo mundo foi. Eu não fui excluído desse, porque normalmente a Jéssica exclui as pessoas. Mas o Chacal não, ele chama. Mas tudo bem, fica por isso mesmo. Bom, boa noite. Então, domingo, além de ser prova da UERJ, a galera aí vai fazer o primeiro exame de qualificação da UERJ. Para quem não é do Rio e quer saber, a UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ela faz 3 provas durante o ano. 2 exames de qualificação que servem como 2 chances para você tirar um A, um conceito A, que leva 20 pontos para a segunda fase. E aí, conforme o conceito vai caindo, B15, C10, D5 e você não pode fazer a segunda prova. Só que são 2 chances. Então você tem 2 chances de conseguir esses 20 pontos. Conseguir os 20 pontos ou não, contanto que você não tenha tirado o E, você vai para a segunda fase, que é uma fase discursiva. A primeira é de múltipla escolha, a segunda é discursiva, e aí você tem as suas matérias específicas. Você tem uma prova de redação, com português instrumental, que é basicamente uma prova de interpretação textual de 5 questões discursivas, e você tem suas provas específicas. Por exemplo, direito, se eu não me engano, português específico, além desse instrumental, né, português e literatura, e história. Não é história, Carol? É, né? Medicina é biologia e química, além desse português instrumental. E por aí vai. Então, a galera da UERJ tem muita coisa para fazer. E o ideal mesmo, já dando essa dica para quem está fazendo a UERJ, não sabe como funciona, é tirar A agora. É correr atrás para conseguir tirar o A agora. Sabe por quê? Porque aí você vai ter até o Enem para não estudar nada. Porque no Rio de Janeiro a gente só tem a UERJ e o Enem. Então, se não estudar nada com relação a outra coisa sem ser o Enem, tá? Porque estudar você vai estudar. Mas você não tem mais nada para fazer além do Enem. Então é legal essa dica para que vocês, obviamente, possam dedicar os estudos, dedicar o tempo de vocês só ao Enem depois dessa prova da UERJ. Aí no final, passou o Enem, vocês obviamente estudam para o exame discursivo, mas antes vocês estudam só para o Enem. Então é legal tirar no início, porque senão lá em setembro, que é a época do segundo exame, você vai ter que voltar a estudar para a UERJ, para depois estudar para o Enem em um mês. É claro que nesse meio tempo você vai para estudar para o Enem, mas imagina dividir 2 provas durante um tempão, né? Então não é legal, então aproveitem. Tentem conseguir esse A agora. E para vocês tentarem conseguir esse A agora, eu vou, obviamente, passar para vocês os temas que mais caem na UERJ, os temas mais comuns relacionados a português, a linguagens, tá? E eu vim hoje todo como? No clima, né? De vermelho. Esse aqui não é exatamente um vermelho, né? É um vinho. Mas olha o que eu trouxe. Não é fofinho? Não é fofinho? Vou botar até aqui. Aqui, ó. Olha que bonitinho. Não é fofinho? Eu vou ficar assim a aula toda. Obviamente eu não vou conseguir, né? E não tem nenhum durex pra eu colar aqui que ficaria fofinho, né? Olha só aqui em cima. Né? Pois é, não tem. Mas durante a aula eu vou pegar o coraçãozinho aqui pra mostrar pra vocês. Pra mostrar primeiro o amor que nós temos por vocês, né, Carol? Todos nós. Amamos muito vocês. E segundo, obviamente, pra entrar no clima. Aquela prova que todo mundo vai sair da prova e vai fazer o quê? Sair com a mãe, né? No melhor lugar da vida para você fugir da UERJ, que se chama Outback. Né, Carol? Não tem sinal no Outback.
não tem sinal no Outback. Então você pode fugir completamente da prova porque você não vai entrar na internet para ver o resultado, né? Então é maravilhoso. Então, por favor, prestem atenção, revisem esses assuntos. E, gente, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Bem sincero mesmo. Se vocês derem uma olhada nesses assuntos nesta semana, nesses que eu vou mostrar para vocês, eu tenho certeza de que vocês vão cobrir pelo menos uns 60, 70, 80% da prova. Carol amanhã vai falar na monitoria grátis sobre coesão, né? Recursos coesivos e figuras de linguagem, é isso? Então, Carol vai falar sobre recursos coesivos e figuras de linguagem, que são 2 dos temas que mais caem na UERJ. Hoje a gente vai pegar alguns outros, a gente vai falar de gêneros literários, a gente vai falar de métodos de raciocínio. Então, fiquem atentos. Eu separei 5 questões, então dá tempo da gente fazer tudo. E dá tempo da gente fazer tudo revisando com calma. Pega o caderno, pega a caneta, pega aquela caneta das meninas superpoderosas que você tem, sabe? Aquela. Então, marca as coisas, desenha as coisas. Eu tenho certeza de que vocês vão bem. Tá bem? Então vamos. Bom, questão 1. Eita! Questão 1. Olha essa questão 1 aí. Deixa eu pegar o meu iPad aqui. Não o meu, né? Do Descomplica, mas tudo bem. Senão o pessoal... Bernardo tá rico de iPad e tal. Não, pois é. Questão 1. Eu vou passar pra cá pra vocês poderem ler. Mas tem material, tá? Aí no chat, né, Carol? Tem a aba de material aí logo embaixo da... Agora é um lugar novo, né? Embaixo de onde eu fico aí, né? Da minha telinha. Tem um material aí bonitinho, tá? E eu estou cheio de coraçõezinhos graças a uma menina super fofa que eu queria mandar um beijo pra ela, que é a Marina Mairos. Beijo, Marina, que fez esse material. Ficou lindo, cheio de coraçõezinhos e tal. Não deu pra colocar mais vermelho, obviamente, porque tem que seguir o tema e tal. Mas, né, vários coraçõezinhos é mó fofo, né? Vamos lá. Questão 1 tem um trecho de um texto do Fernando Chuí. Essa questão foi da UERJ, tá? Se eu não me engano, que eu me lembre de quando eu fiz o material, praticamente todas as questões, se não todas, são das provas da UERJ, tá? Mas o meu objetivo não era fazer questões inéditas, colocar questões inéditas. Era justamente colocar questões repetidas pra gente revisar o material, pra gente revisar o conteúdo. E não ficar olhando pra questão nova, questão... Não. Pegar os mesmos temas, até porque a UERJ, desde 2001, se eu não me engano, 2001, né, Carol, que é o mesmo vestibular, desde 2001 a UERJ tem o mesmo modelo de vestibular. Em linguagens, há 15 anos a UERJ cobra a mesma coisa. Mesma coisa. É uma prova maceteada. Se você sabe bem os conteúdos, se você conhece bem as coisas, dá para gabaritar tranquilamente, são 16 questões de linguagens. É uma prova bem maceteada, tá? E é uma prova tranquila, que não te engana igual o Enem, que fica botando 2 opções para você confundir. Não, são opções bem certas, bem tranquilas, e o teu papel é fazer, tá? Fazer sem medo, porque a prova de linguagens é bem tranquilinha. Dá para gabaritar tranquilamente, tá? Olha o trecho aí. Herói na contemporaneidade. Toda boa história de super-herói é uma história de exclusão social. Homem-Aranha é um nerd, Hulk é um monstro amaldiçoado, Demolidor é um deficiente, os X-Men são indivíduos excepcionais, Batman é um órfão, Super-Homem é um alienígena expatriado. São todos símbolos da solidão, da sobrevivência e da abnegação humana. Eu coloquei aí um trecho, tá? A UERJ colocou o texto inteiro. Normalmente a UERJ coloca na prova aí de 3 a 4 textos em linguagem. Textos grandes, não são textos pequenos. Às vezes uma charge, às vezes uma imagem, às vezes coloca um poema, às vezes são artigos de opinião, tá? A UERJ gosta da Eliane Brum, por exemplo, que é do El País. A UERJ gosta do Machado. A UERJ gosta de Vidas Secas. Ano passado, na prova específica, ela botou Vidas Secas, não foi, Carol? Teve Vidas Secas na prova da UERJ discursiva. Então, a UERJ curte bastante esses mesmos textos. Ela é repetitiva? Sim. Teve uma prova que ela cobrou um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, sempre essas questões são levadas à interpretação. Então, é uma prova bem tranquila, mas com textos grandes. Mas eu, Bernardo, dou a dica para que vocês leiam. Leiam o texto inteiro. Sabe por quê? Porque um texto para a UERJ vale para umas 3, 4 questões. Às vezes 2, às vezes até uma, se for uma questão, se for, por exemplo, uma charge. Mas, se forem textos grandes, esses textos vão valer para 2, 3 questões. Às vezes até 4. Então é bom você ler o texto inteiro já para saber onde voltar, tá?
toda boa história de super-herói é uma história de exclusão social. Se eu fosse, já começando a revisar, tá? Eu tô falando aqui, basicamente, de argumentação. Essa questão vai falar sobre argumentação, tá? Já tô avisando vocês. Bernardo, a argumentação cai na UERJ? Cai. Eu costumo dizer que a prova da UERJ é praticamente uma prova de redação, só que discursiva. Nas aulas de redação aqui com o Rafa, com o Eduardo, comigo, às vezes quando eu apareço também, vocês têm praticamente o conteúdo da UERJ. Até agora vocês deram praticamente o conteúdo da UERJ inteiro. Obviamente em português, quando o Valadares, quando a Carol, quando a Bruna, quando eu também, quando a gente aparece para dar aula aqui na frente, obviamente a gente cobre alguns temas da UERJ, como figuras de linguagem, o Diogo cobre gêneros literários, mas normalmente aí de 80% a 90% da prova da UERJ tem relação com redação. E um dos temas é a argumentação. Normalmente, quando a gente olha para essa prova, para essa questão de argumentação, a gente acaba dizendo assim, é interpretação. Não é interpretação não, tá? Se você souber a ideia de argumento, você acerta essa questão brincando. O que é argumento, gente? A gente viu isso lá na aula de desenvolvimento. Percebam que o parágrafo ele começa com toda boa história de super-herói é uma história de exclusão social. E se eu digo para vocês que essa generalização foi uma generalização, não foi falha, porque ele dá exemplos, e dá bastantes exemplos. E se eu disser para vocês que esse primeiro trecho é um tópico frasal de um parágrafo? Funciona? É sim. Ele, só nesse trecho, resume tudo que vai ser dito naquele parágrafo. Vocês aprenderam isso na aula de desenvolvimento. Quando a gente começa um parágrafo em uma redação, a gente constrói esse parágrafo com um tópico frasal. Apresenta esse tópico, essa frase, que é um ponto que resume todo o conteúdo do parágrafo e depois fundamenta isso. A ideia é fundamentar mesmo, é ampliar. Então a gente pega um tópico e desembrulha esse tópico como? Se eu falo para alguém assim, eu nunca votaria no político tal. Aí essa pessoa chega para mim e fala assim, por quê? Bom, eu nunca votaria no político tal, seria uma tese, digamos assim, um ponto de vista do meu texto como um todo. O porquê, a explicação que eu vou dar, ou a causa, depende do que eu apresentar, a explicação que eu vou apresentar, ela obviamente é um argumento. E ela funciona como um tópico frasal. Sabe por quê? Porque eu vou dizer, porque eu não concordo com a ideologia desse cara. E aí o cara vai falar assim pra mim, então dá exemplo, quando que isso aconteceu? Me diz uma vez aí, me mostra um dado. E aí você está convencendo aquela pessoa. A UERJ vai ser no Dia dos Namorados, né? Jéssica veio mexendo na câmera, Jéssica já está nervosa porque eu estou me mexendo muito aqui, né? A Jéssica é uma pessoa que ela fica nervosa, ela exclui as pessoas e tal. Mas ela é uma pessoa fofa, no fundo. A UERJ, eu vou chegar pertinho pra falar devagar, tá? A UERJ, ela é no dia 12, no Dia dos Namorados. Você quer sair depois da UERJ, você não tá namorando não. Mas você tá aí, digamos, né? Tá aí, né? Naquela brincadeira lá. Aí você chega pra sua mãe e fala assim, mãe, eu vou fazer o UERJ. Lá na UERJ, e quando eu saí da prova, me chamaram pra sair. Mas você não diz quem é, não. Aí eu também falo assim, não. Por que não? Você vai ter que descansar. Mas mãe, eu fiz a prova, eu já estudei tudo, eu vou saber, eu vou gabaritar. Não. Aí você chega pra sua mãe e fala assim, mãe, sabe quem vai? Sabe quem me chamou? É aquele menino. Aquele menino lá que tá no meu Orkut, né? Que me botou como 100% sexy. Não tem esse negócio no Orkut, Jéssica? A Jéssica era 100% sexy, 100% confiável. E qual era o outro? Legal. 100% legal. Jéssica era. Tinha vários fãs, né? A Jéssica. Pois é. E aí você fala assim, mãe, ele é meu fã. Ele me botou como 100% sexy, 100% confiável, 100% legal. E ele ainda me mandou um depoimento. Não aceita com um coraçãozinho. Você vai convencer? Vai. Se a sua mãe souber como está a sua situação, né? Estudando pro vestibular há anos, obviamente, sem ninguém, não conseguia nada. No Dia dos Namorados, sua mãe vai sair com seu pai. Obviamente, ela vai ter que deixar você ir.
Convenceu. É assim que funciona uma argumentação. Você começa apresentando uma ideia que fundamenta um ponto de vista central. Fala, Carol. Pede para eles atualizarem a página, porque o material não estava disponível. Boa. Atualizem a página, então. Eu espero, prometo. Atualizem a página que o material vai aparecer aí embaixo. Tá? Vou esperar 5 segundos. Foi, né? A da Carol já atualizou, então a de vocês também. Bom, então, isso é uma argumentação. Eu coloco um ponto de vista, uma tese. Mãe, eu preciso sair nesse final de semana. Eu coloco um argumento. Mãe, aquele menino e tal, ele vai, não sei o quê. E eu dou exemplos. Por exemplo, eu mostro o Facebook, o Orkut, com todas as publicações lá que ele fez. Isso é argumentar. E esse texto argumenta. Só que argumenta como? Ele mostra um tópico frasal, ou seja, uma ideia, um argumento. Todo super-herói, toda boa história de super-herói é uma história de exclusão social. E ele fundamenta. Como? Com exemplos. É uma boa forma de fundamentação. Outras, Bernardo? A gente pode mostrar, por exemplo, dados estatísticos. A gente pode apresentar uma coisa que o Enem adora. Argumentos de autoridade. O Enem não, o UERJ adora. Argumentos de autoridade. Às vezes a UERJ mostra como testemunhos autorizados. Testemunhos de autoridade. Argumentos autorizados. Preste atenção nisso, tá? Você quer aparecer aqui, Jéssica? Não, obrigada. Quer dar um oi pra eles? Não, já dei no chat. Tem certeza? Uhum. Então tá. A Jéssica é muito tímida. Ela já está toda vermelha. Argumentos de autoridade, testemunhos de autoridade, testemunhos autorizados, argumentos autorizados. A UERJ ela pega a ideia e começa a botar diferentes palavras para a mesma ideia. Se acostume com isso. Tá? Por exemplo, antítese, às vezes ela chama de argumento, estratégia antitética. Então, se acostumem com isso. Tá? A ideia é, a gente está falando de argumentação, de existir um ponto de vista que precisa ser fundamentado. E esse autor, o Chui, ele fundamentou com exemplos. Oi! Oi! Quer dar um recado? Não, eu só vim deixar o carregador aqui. Deseja boa prova pro pessoal. Boa prova, gente! Olha que Você fofo, vai fazer Felipe. o R. Que isso, você tá até de vermelho. Não Você é vê fofo? tudo, é uma aula. Eu tô uma aula romântico. com amor. O pior de tudo é que eu tô encalhado, mas também tô, né? Tamo aí, né? Acontece. Estamos todos. Tamo aí, né? Estamos todos na pista para negócio. Não, na pista Como não é diria legal. o funk, Não, carioca. na pista não é legal. Eu não costumo estar. Não costuma estar na pista? Não costumo. Então não tá costumo, bom. não costumo. Então tá solteiro. Eu tô solteiro. Tô aí. Eu tô na pista, então. Você tá na pista. Tô na pista. Entendi. De óculos novos. De óculos novo. Quem quiser, manda currículo, sacanagem. Olha, então, bom, então é basicamente isso, tá? E aí a gente vai pra pergunta. Antes da pergunta, deixa eu mostrar. Olha que, não, é do lado de cá. Peraí, olha que bonito, VIP do Amor. Você usa esse código VIP do Amor depois da UERJ, você vai poder aquele A, você vai poder estudar até o Enem. Até o Enem, com o quê? Com Descomplica VIP. Olha, tem tanta coisa vindo. Tem um Matemática Sem Problemas aí. Tá vindo um curso de redação quente. E aí tem um empurrão pro Enem. Mais tarde vai ter específicas. Se você assinar o Descomplica VIP, 12 de R$19,90, com esse código, você vai ter acesso a todos esses cursos e o que mais vier por aí. Você vai ter acesso a todos eles. Então, aproveita, tá? Até 11h59 você pode usar esse código, tá bem? Então, domingo faz a prova. Tirou A? Estuda pro Enem com plano VIP, olha aí. VIP do Amor. Olha que fofo. Achei fofinho, né? Parece letra de, sei lá, de funk, né? VIP do Amor. Eu não sou funkeiro, mas, né? Parece. Então vamos. Questão. A argumentação se estrutura por meio de diferentes mecanismos discursivos. Eu falei para vocês. Vocês, basicamente, na construção de um argumento, precisam ter uma ideia central e essa ideia tem que ser fundamentada, tem que ser embasada. Em quê? Em exemplos, em argumentos de autoridade, em dados estatísticos, comparações históricas. Olha que legal. Dá para fazer? Dá, lógico que dá. Explicações, também dá, tá? No parágrafo, o mecanismo empregado consiste na apresentação de letra A. Opinião apoiada em exemplos. É isso. Vamos voltar? Toda boa história de super-herói é uma história de exclusão social.
Homem-Aranha é um nerd. Hulk é um monstro amaldiçoado. Demolidor é um deficiente. Os X-Men são indivíduos excepcionais. Batman é um órfão. Super-Homem é um alienígena expatriado. São todos símbolos da solidão, da sobrevivência e da abnegação humana. Sim, são exemplos. Então a resposta aí pra gente começar bem, já preparando pro domingo, é letra A, de A é o que eu vou tirar na UERJ. Beleza? Letra B. Alegação partilhada por muitos. Não, é a opinião dele. Um texto argumentativo traz o nosso ponto de vista, o nosso posicionamento, tá? C. Construção caracterizada como dialética. Sabe o que é dialética? Eu vou falar dela mais tarde, mas já adiantando. A dialética trabalha com choque de ideias, choque de opiniões. Então, basicamente, eu mostro dois lados que parecem, ou que são mesmo, contrários. Aqui não existe isso. E D. Definição baseada em elementos válidos. Ele não define coisas. Ele apresenta um ponto de vista geral sobre alguma coisa. E mostra exemplos para fundamentar isso. Tá bem? Tudo bem? Carol, tudo tranquilo aí? Beleza? No final da aula, mandem vários coraçõezinhos pra Carol. Ela merece, o Dia dos Namorados é domingo. Ela quer vários coraçõezinhos. Hoje ela estava lá embaixo pedindo flores antes de subir pra cá. Você vê a pessoa, né? A pessoa fica assim, né, na vida. Texto 2. A Pátria. Esse texto é muito maneiro. É um trecho de Triste Fim de Policarpo Quaresma, né, do Lima Barreto. Um trecho muito legal. Olha aí. Desde 18 anos que o tal patriotismo lhes absorvia e por ele fizera a tolice, lhe absorvia, e por ele fizera a tolice de estudar inutilidades. Que lhe importavam os rios? Eram grandes? Pois que fossem. Em que lhe contribuiria para a felicidade saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada. O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das suas coisas de tupi, do folclore, das suas tentativas agrícolas. Restava disso tudo em sua alma uma satisfação? Nenhuma. Nenhuma. O tupi encontrou a incredulidade geral, o riso, a mofa, o escárnio, e levou-o à loucura. Uma decepção. E a agricultura? Nada. As terras não eram ferazes e ela não era fácil, como diziam os livros. Outra decepção. E quando seu patriotismo se fizera combatente, o que achara? Decepções. Onde estava a doçura de nossa gente? Pois ele não a viu combater como feras? Pois não havia matar prisioneiros inúmeros? Outra decepção. A sua vida era uma decepção. Uma série. Melhor, um encadeamento de decepções. Pesado, né? Vocês conhecem a história, né? A ideia do Policarpo, que era muito patriota, aquele nacionalismo exacerbado. E aí ele criou na mente dele uma ideia de Brasil que não existia, né? E obviamente se desiludiu depois. O personagem Policarpo Quaresma, no trecho acima, se encontra preso, prestes a ser executado pelo exército de Floriano Peixoto, por ter escrito uma carta ao presidente protestando contra o assassinato de prisioneiros. Antes de ser executado, ele reflete sobre a noção da pátria. Nos 2 parágrafos, ele parte de suas próprias experiências, o que configura o seguinte método de raciocínio. Questão muito maneira. Gente, método de raciocínio, só queria dizer isso, tá? Eu, Bernardo, Carol, tenho certeza também, só temos uma certeza na vida. Uma. Da morte? Não. Que vai cair método de raciocínio na UERJ. Mais até do que a certeza da morte. Mais até... Ó, te dizer, no ano passado, acho que foi ano passado, né, Carol? Caíram umas 3 ou 4 questões disso, não foram? A UERJ ama. E você tem que saber o que que é. Faz uma tabelinha. Deixa eu te ensinar. Faz uma tabelinha e bota assim na tabela, ó. Na primeira coluna, bota dedução, indução e dialética. Escreve. Faz aí. Dedução, indução e dialética. Em cima, aqui na primeira linha, em cima, obviamente, da primeira coluna, você coloca assim, ó, afirmação inicial, afirmação intermediária e conclusão. Separa assim, tá? E a gente vai montar essa tabela. Dedução, indução, dialética, afirmação inicial, afirmação intermediária e conclusão. Vamos pensar. Método dedutivo.
que são os métodos de raciocínio, para começar? Olha, lá no início da história da filosofia, os caras, os filósofos, eles, se vocês pararem para perceber, se vocês pararem para ler, por exemplo, um livro do Platão, vocês vão perceber que é um livro muito simples de se ler. É fácil, não é difícil não. Ah, meu Deus, Platão... Não. Se você pega um Deleuze da vida, que é mais recente, você vai ter muito mais dificuldade de ler do que o Platão. E olha que o Platão era bem mais antigo, muito mais antigo. Tá, mas por que isso, Bernardo? Porque esses caras, eles decidiram, de alguma forma, organizar, planejar o pensamento deles. Eles tiveram que planejar. Senão, as coisas que eles pensavam, as coisas sobre as quais eles raciocinavam, refletiam, elas iam ficar soltas. E eles queriam deixar isso para a história. Então, eles passaram a tentar organizar o raciocínio deles. E aí, eles criaram métodos de raciocínio. Daí vem, por exemplo, a dedução. Como é que a dedução trabalha? Prepara para você botar na tabelinha, tá? A dedução sempre vai de uma ideia mais geral, generalizada, para uma ideia mais particular. Como funciona isso, Bernardo? Te dou um exemplo claro, básico, clássico. Todo homem é mortal. Ponto. Ora, Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Eu saí de uma ideia muito ampla, todo homem é mortal, e cheguei a uma ideia bem específica, Sócrates é mortal. É para isso que serve esse método. Vou dar um exemplo da vida. O direito, por exemplo, usa muito o método de raciocínio dedutivo. Sabe como? Carol, existe uma lei que prende, ou deveria prender, pune, ou deveria punir, o homem que bate na sua mulher, né? E no ambiente doméstico e tal. Qual é o nome dessa lei mesmo? Maria da Penha. Maria da Penha, exatamente. Maria da Penha. Existe, tá? Tô dizendo que existe. Existe. Essa lei é uma formulação geral. Então significa que todo homem que bater na mulher será punido pela lei Maria da Penha. Ponto. Aí aqui no Rio de Janeiro, a gente teve um rapaz aí, né, que foi candidato, que vai ser candidato a prefeito aqui no Rio e tal. Um rapaz que bateu na mulher. E aí rolou no Facebook aí, rolou em vários lugares aí. Ele foi punido? Não, mas deveria, sim. Fulano, não vou falar o nome não, precisa, vocês procuram no Google aí. Fulano bateu na sua mulher. Ponto. Todo homem que bater na sua mulher deverá ser punido pela lei da Maria da Penha. Fulano bateu em sua mulher. Logo, fulano deverá ser punido pela lei Maria da Penha. É assim que funciona o direito. O direito particulariza situações generalizadas. Assim funciona a dedução. Quer outro exemplo? Medicina. Na medicina você tem livros e livros e livros e livros e livros de casos muito gerais. E o que você faz? Particulariza. Quer outro exemplo? A matemática. Sabe quando você está fazendo a prova do Enem, da UERJ, de matemática? Você pega uma fórmula e aplica a essa fórmula números específicos. Dedução. Tá? E como que esse método dedutivo se apresenta? Basicamente, lembra do quadrinho que eu falei para vocês fazerem? Dedução, indução, dialética, afirmação inicial, afirmação intermediária, conclusão. A afirmação inicial da dedução se chama premissa inicial. É uma premissa, é uma ideia que pode ser tratada, pode ser vista como verdade absoluta, tá? É uma premissa. No meio, como afirmação intermediária, a gente pode ter várias, ou uma, premissa intermediária. Tá? Premissa intermediária. Ah, não é menor? Calma. E no final a gente tem realmente a conclusão. Essa premissa inicial, como o método dedutivo vai do geral para o particular, essa premissa inicial se chama premissa geral também. Fiquem atentos a isso porque a UERJ gosta desses nomes. Premissa inicial também pode ser geral. E a premissa intermediária também pode ser reconhecida como particular. Por quê? Porque esse método vai se particularizando. Todo homem é mortal é uma coisa muito ampla. Sócrates é homem, eu especifiquei o assunto em um indivíduo só. Então, premissa geral, premissa particular, conclusão. Método dedutivo. Agora, eu tenho uma observação. A UERJ, ela tem uma ideia, ela gosta de simplificar a sua vida.
Sério mesmo. Tem aluno que diz, ah, mentira, gosta. Para o UERJ, por exemplo, em uma questão de antítese e paradoxo, pode ser que ela chame essa coisa de antítese, de cara, mesmo sendo um paradoxo, para facilitar a sua vida. Ela pode pegar, por exemplo, zeugma e elipse e chamar de elipse. Chamar o zeugma de elipse, tudo no mesmo barco. E ela pode pegar dedução e silogismo e chamar de silogismo sempre. Sabe o que é silogismo? Quando a gente tem a premissa inicial, várias premissas intermediárias e a conclusão, sempre que essas premissas intermediárias se reduzirem a uma premissa intermediária, a gente pode chamar esse método de silogístico ou silogismo. O silogismo, ele é uma espécie de dedução. É uma dedução assim resumida. Sempre a gente vai ter uma premissa inicial, uma premissa intermediária e uma conclusão. Sempre. Sempre. E aí elas ganham novos nomes. Você já deve ter visto isso, a gente tem módulos sobre isso, inclusive. Se você assinar hoje ainda, usando o VIP do Amor, você vai poder ver esse vídeo, a gente tem uma aula inteira sobre isso. E eu recomendo que você veja. Sempre que existir silogismo, as três afirmações ganham novos nomes. Premissa maior, premissa menor e conclusão. Tá bem? Então tá bem. no geral... Então tá bem, né? E no geral, a gente tem premissa inicial, premissa intermediária e conclusão. Ou premissa geral, premissa particular e conclusão. Se essas premissas intermediárias ou particulares se tornarem uma só, como todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, se for uma premissa intermediária só, esse método ganha o nome de silogismo. E as três afirmações ganham novos nomes. Premissa maior, premissa menor e conclusão. Tá? Fica atento a isso. Beleza? Segundo método é o indutivo. Como é que a indução funciona? No contrário da dedução. Do particular para o geral. Se eu vou do particular para o geral, eu vou de coisas que acontecem no meu dia a dia, que eu vejo no meu dia a dia. Por exemplo, Darwin. Darwin é uma coisa que eu vejo no meu dia... Mentira. Darwin, quando quis formular a seleção natural, ele viajou para uma ilha, né? Você sabe, você estudou isso em biologia. E lá naquela ilha ele começou a olhar caso a caso, espécie a espécie, animal a animal. E olhando todos esses casos, ele chegou a uma conclusão geral, formulou uma conclusão geral e diz que esses animais estão submetidos a uma seleção que é natural. Então ele pegou casos particulares e transformou em casos gerais. Isso é perigoso? Óbvio, porque pode haver exceções, né? Pode ser que algum animal não esteja nessa lei aí e ele não tenha visto. Então é perigoso. Enquanto a dedução é muito previsível, né? Mas a indução é muito perigosa. Mas mesmo assim, quanto mais exemplos você tiver, assim como o cara fez lá na primeira questão, né? Quando ele generalizou, ele tinha vários exemplos para comprovar isso. E poderia dar mais se quisesse. Então, quanto mais exemplos você tiver, mais fácil de você convencer. Então, a indução vai do particular para o geral. Coloca lá na tabelinha, tá? A afirmação inicial da indução é particular, né? E a conclusão dela é geral. E os nomes? Afirmação inicial, afirmação intermediária, conclusão. Quais são os nomes específicos delas? Eu costumo dar uma dica. UERJ é dia dos namorados, né? Fofo e tal. Vou até pegar o coraçãozinho aqui, ó. UERJ é dia dos namorados. É fofo e tal, é legal. Sabe o que você vai fazer? Quando cair em indução, você vai lembrar sempre daquela musiquinha. Aquela música do Chitãozinho Chororó, que o pessoal canta no karaokê. Sabe, Jéssica canta quando ela está bêbada. Mentira, a Jéssica não bebe, né? Carol também não. Não tem como dar esse exemplo porque ninguém aqui bebe, né? Mas a Carol, por exemplo, quando ela está muito feliz, por exemplo, no Dia dos Namorados, se ela fosse a um karaokê, ela cantaria essa música do Chitãozinho Chororó. Sabe qual é, Carol? A música do Chitãozinho Chororó? Aquela que fala assim, ó. Chega de mentira. Não tem essa? Não tem? Qual o nome? Você sabe? Essa música do Chitãozinho Chororó. Não é do Chitãozinho Chororó? Lógico que é. Acho que não. Não é não? É sim, procura aí. Qual o nome dessa música? Qual o nome dessa música? É verdade. Qual o nome dessa música? Sei. Qual o nome? Evidências. Indução. A indução ela é baseada em fatos, em experiências do dia a dia, que a gente chama de evidências.
Então, as afirmações da indução são evidência inicial, evidências intermediárias, que são no mesmo nível da inicial, tá? Não existe nenhuma hierarquia aí, tem o mesmo nível, é só pra gente ser didático, e conclusão. Tudo baseado em evidências. Procura aí, Carol, tenho certeza que é do Chitãozinho e Chororó. Não é? O Chitãozinho tem o Zezé de Camargo e Luciano. Não, mas é do Chitãozinho e Chororó. É do Chitãozinho e Chororó, tenho certeza. Nossos corações pelo Zezé de Camargo. É, exatamente. Não tá não, gente? Não tá, gente? Ó, Dia dos Namorados, canta Chitãozinho e Chororó pro seu namorado. Quando você sair da prova e tiver caído em indução, sai cantando evidências, né? Pega de mentira. Não é essa música? Então, pois é. Entendeu como é que funciona a indução? Evidências e conclusão. Dedução, premissas e conclusão. E a dialética? Bom, esses caras estavam formulando esses métodos e chegou uma hora que eles ficaram meio limitados, porque existiam coisas na sociedade que saíam ao raciocínio deles. Existia um método, uma ideia, um princípio que se chama princípio de não contradição, de Aristóteles. As partes não podem se contradizer. Por exemplo, se eu dissesse que isso aqui é um giz laranja e ao mesmo tempo que isso aqui não é um giz laranja, a conclusão que eu deveria tirar é de que esse giz não existe. Só que ele existe. E aí, se isso acontecesse, se essa afirmação fosse, essas duas afirmações fossem corretas, os caras estariam limitados. Existem vários métodos, vários raciocínios assim. Por exemplo, a televisão pode ser benéfica ou prejudicial às crianças ao mesmo tempo. Bernardo pode ser inteligente e burro ao mesmo tempo. Quando eu estou dando aula para minha prima de 8 anos de matemática, estou ensinando fração para ela com o desenho da pizza, eu sou muito inteligente. Quando eu estou, sei lá, num congresso de língua portuguesa, eu sou muito burro. Então eu posso ser ao mesmo tempo. E aí os caras ficaram meio confusos e eles tiveram que criar outro método, que é o método dialético, que trabalha com choques de ideias. E as afirmações da dialética são sempre tese, antítese e síntese. A afirmação inicial é tese, a afirmação intermediária é antítese e conclusão é síntese. Sempre, tá? Faz aquela tabelinha então. Ó, como eu coloquei, dedução, indução e dialética. Afirmação inicial, afirmação intermediária, conclusão. Dedução, afirmação inicial é a premissa geral, premissa inicial. Dedução, afirmação intermediária é a premissa intermediária ou as premissas intermediárias. Conclusão, conclusão. Indução, afirmação inicial, evidência inicial. Afirmação intermediária, evidências intermediárias. Conclusão, conclusão. Dialética, afirmação inicial, tese. Afirmação intermediária, síntese, conclusão, tese, antítese e conclusão, síntese. Lembrem sempre, ó, tese é uma afirmação, antítese é uma antitese. Então é uma anti-afirmação, é uma coisa contrária. Tá bem? Beleza? Vamos à questão? Então, antes de ser executado, ele reflete sobre a noção da pátria. Nos 2 parágrafos, ele parte de suas próprias experiências, o que configura o seguinte método de raciocínio. Meio óbvio, né? Se ele parte de suas próprias experiências, se ele parte de suas próprias, de seus próprios fatos da vida, obviamente ele está tratando de evidências. Se ele está tratando de evidências, ele está na letra A. Indutivo, pensando do particular para o geral. Tá certo? Mais uma vez a letra A, hein? Eu acho que isso pode estar querendo dizer alguma coisa. Eu acho. Letra B, dedutivo, pensando do abstrato para o concreto? Não. Letra C, dialético, pensando a partir das suas contradições? Também não. E letra D, sofismático, pensando do geral para o particular. Os sofismas são métodos falhos, tá? Normalmente acontece uma falha no meio do método de raciocínio e aí você chega a uma conclusão errada. Por exemplo, você generaliza na premissa inicial, tá? Então são conclusões falhas, tá bem? Não, não é nenhuma delas. Então a resposta é a letra A. De quê? De quê? De amor, que é a prova a prova de 12 de junho, é no dia do amor e é um amor, porque é uma prova maravilhosa, né? Acho que eu até vou cantar É o Amor. Não, mentira. Bom,
Antes da gente passar, queria mais uma vez, para vocês não esquecerem, pelo amor de Deus, olha aqui o código, aproveita. Essa semana veio um aluno falar comigo e falou assim, Bernardo, vocês vão dar código promocional na prova na aula da UERJ, porque eu quero muito assinar o plano VIP. Tá aí, 12 de R$19,90, aproveita. 12 vezes R$20 é um pastel com caldo de cana que você compra ali na esquina, né? Se você come uma vez por mês pastel com caldo de cana, você está pagando Descomplica. Então aproveita, acesso a todos os cursos, uma correção de redação por mês, 3 monitorias por semana, tá? Tem muita coisa. Fora todas as outras coisas que vocês vão ganhar com os cursos que estão por vir. Então aproveita, tá? Aproveita, é sério. Até 11h59 tá esse código aí, VIP do Amor. Tá bem? Vamos à questão 3? Vamos à questão 3. Um texto sensacional. Eu adoro esse texto porque ele é de um dos caras, um dos maiores autores da nossa literatura brasileira, que se chama Ferreira Goulart. Eu sou apaixonado pelo Ferreira. Os textos dele são maravilhosos. Alguns muito difíceis, mas são maravilhosos. Não coisa. O que o poeta quer dizer no discurso não cabe, e se o diz, é para saber o que ainda não sabe. Uma fruta, uma flor, um odor que relume. Como dizer o sabor, seu clarão, seu perfume? Como, enfim, traduzir na lógica do ouvido que na coisa é coisa e que não tem sentido? A linguagem dispõe de conceitos, de nomes, mas o gosto da fruta só sabe se a comes. No entanto, o poeta desafia o impossível e tenta no poema dizer o indizível. Subverte a sintaxe, implode a fala, ousa incutir na linguagem densidade de coisa, sem permitir, porém, que perca a transparência, já que a coisa é fechada, a humana consciência. O que o poeta faz, mais do que mencioná-la, é torná-la aparência, pura e iluminá-la. Toda coisa tem peso, uma noite em seu centro, o poema é uma coisa que não tem nada dentro. A não ser o ressoar de uma imprecisa voz, que não quer se apagar, essa voz somos nós. Esse texto é sensacional. Ferreira Goulart é um cara incrível. Hoje, Ferreira Goulart, né, Carol? Ele é considerado um dos maiores autores vivos. Um dos maiores poetas vivos hoje. Praticamente, se não for o maior. Pra mim é o maior. Vivo é o maior. Não existe um maior do que ele, não. Ele, além de ser fofinho, né? Quer dizer, ele é meio mordomo de Casa Mal Assombrada, assim, mas ele parece fofo. Não, pois é. Você teve... A Carol foi a um... Ele foi na Letras. Não, teve um debate com ele, um bate-papo, né? Um negócio Ele assim, me na deu o livro letra. dele autografado. Você é amiga dele? Não, eu encontrei com ele, falei com ele me deu o livro dele e falou assim, quer que eu autografe? Por que você não me apresenta, Ferreira Goulart? Sacanagem. Jéssica, por que você não pediu um pra mim? Eu não te conhecia. Você sempre me excluindo, né, Jéssica? Sempre. Olha, mais um motivo pra eu ficar chateada com você. Você conheceu o Ferreira Goulart e não me apresentou. Chateado, Jéssica. Ó, eu ia te dar esse coraçãozinho aqui. Tá? Eu ia te dar esse coraçãozinho. Agora eu vou dar pra Carol. Chateado. Questão 3. A primeira estrofe... Vou voltar. O que o poeta quer dizer no discurso não cabe. E se o diz é para saber o que ainda não sabe. Expõe ideias no campo da metalinguagem, já que apresenta concepções acerca da própria linguagem poética. Os versos que mais se aproximam dessas ideias são... Peraí, vamos pensar. Revisão. Isso cai, hein? Isso cai no Enem, cai na UERJ. Presta atenção. Funções da linguagem. A gente tem basicamente na cena comunicativa, se eu tivesse aqui Carol do meu lado conversando comigo. Eu e Carol batendo papo. Carol, vem cá. Ah, quer ficar aqui. Vem cá, Carol. A menina tá confortável aqui. Ai, Carol, para, você tá tão elegante hoje. Gente, Carol está de bota. Vocês e têm que nem ver. dá pra passar. Posso te levantar pra eles verem a bota? Não, Ah, tá. tô bem aqui. Vem cá, Carol. Olha que fofa. Oi, gente. Não tá fofo? Ainda tá de... Olha, Ah, a gente combinou. não é? Acordou, Não amor. é? Fofa. Ó, Carol, tô Sim. conversando com você, tô batendo papo. Então existe uma Beleza. cena comunicativa aqui. Eu tô emitindo uma mensagem. Então eu sou o emissor. Assim como eu posso ser o locutor, por exemplo. Eu tô emitindo uma mensagem. Eu posso ser o remetente também. Uhum. Né? Vários nomes diferentes. A Carol, ela tá recebendo essa mensagem. Então a Carol é chamada de receptora. Ela também pode ser a interlocutora. Ela Ou pode ser destinatário. a destinatária. Há vários nomes. Então a gente está conversando. E existe uma mensagem sendo passada de mim para Carol. Mensagem. Temos 3 elementos já. Agora,
Essa mensagem que eu tô batendo papo com a Carol aqui, sei lá, a gente tá falando sobre um congresso que a Carol foi, e a Carol tá me contando o que aconteceu e tal. A gente tá usando basicamente a língua portuguesa, e mais ainda a língua portuguesa, porque a gente tá falando sobre português. Verdade. Na aula de biologia, vocês usam português, mas vocês usam biologia também. Se o Oda fala gene aqui na frente, você tem que saber o que é. Existe um código, mais um elemento. Além desse código, a mensagem tem que passar por algum lugar. Que eu vou testar, sei lá, eu liguei pra Carol, quando ela atende, eu falo assim, tá aí? Tá me ouvindo? Quando eu tô aqui com vocês, eu falo, entenderam? Beleza? Isso é um canal sendo testado. Quinto elemento. E tem mais um. Mais um. Eu e Carol estamos conversando aqui. Aí eu falo pra ela assim, Carol, a Jéssica, ela é muito fofinha. Mais ou menos. Tá? Ela exclui as pessoas. Eu fiquei chateado, mas eu tenho que dar esse exemplo porque é o único foi o único no qual eu pensei agora. A Jéssica é fofinha. Eu tô dentro de um contexto específico. Eita, eu tô dentro de um contexto específico para explicar essa situação, para adjetivar a Jéssica de alguma forma. A Jéssica é fofinha. Mas, por exemplo, eu falo assim, a Jéssica é uma flor. Um amor de pessoa. Não chega a ser, mas a Jéssica é uma flor. Vamos lá. Eu saí do contexto de caracterização de pessoas. Se eu sair desse contexto, obviamente eu já não estou mais dentro de uma limitação ali. Mas existe um contexto que limita aquela conversa para que ela seja entendida de uma forma concreta, digamos assim, denotativa. Vocês conhecem esse termo? Verdade. Então eu tenho 6 elementos. Um emissor, um receptor, uma mensagem, um código, um canal e um contexto, que a gente também pode chamar de referente. Tá? Carol, quer voltar? Volta lá pro chat. Beijos. Obrigado, Carol. Nada. Foi só Boa pra... prova. Carol vai ajudar no exemplo aqui. Depois ela vem aqui para desejar boa prova para vocês. Então são 6 elementos. Emissor, receptor, mensagem, contexto, código e canal. 6. Cada um deles, quando cada um deles está em foco aí, de alguma forma, o emissor em foco, o receptor em foco, a mensagem em foco e por aí vai, num texto, eles, obviamente, em predominância, assim, se eles estão predominando nesse texto, eles fazem referência a uma função da linguagem. Vamos pensar? O emissor, eu estou falando com a Carol, eu estou emitindo uma mensagem, mas eu estou falando focando em mim. Eu estou falando de mim. E aí eu tô, sei lá, ou de repente eu tô em casa irritado e falando com o espelho. Não sei, qualquer coisa assim. Pensa no seu exemplo. Sempre que eu utilizar muitas exclamações, reticências, interjeições, muitos adjetivos que têm relação com uma opinião pessoal, obviamente. Se eu falo que a Jéssica é fofinha, eu tô dando uma opinião minha também, né? Então tem a ver comigo. Muitos pronomes de primeira pessoa, verbos conjugados na primeira pessoa. Todos esses elementos fazem referência a quê? Fazem referência à função emotiva ou expressiva, que é a função que fala do emissor, que tem foco no emissor. Primeira função. Segunda função, eu estou falando com a Carol, mas eu quero chamar a Carol. Eu falo assim, Carol, vem cá. Eu estou falando com ela, o meu foco é convencê-la, coagi-la a vir aqui. Se o meu objetivo é convencer, persuadir, coagir de alguma forma, ou simplesmente dar uma dica, um conselho, alguma coisa, eu estou falando com a Carol com foco nela, eu estou na função que tem relação com o receptor, que é a função apelativa ou conativa. E eu uso muito imperativo, muito vocativo, muitos verbos conjugados na segunda e na terceira pessoa, tá? Muita coisa assim. Segunda função. Terceira função. Uma mensagem está sendo passada. Se eu foco a formulação dessa mensagem, se eu estou montando essa mensagem e quero que essa mensagem seja passada de um modo específico, eu posso, por exemplo, criar figuras de linguagem. Usar figuras de linguagem nesse texto, nessa minha mensagem, para passá-la de uma forma mais especial, mais interessante. Se eu estou mexendo nessa mensagem, na forma dela, como o Ferreira Goulart faz aqui no poema, por exemplo, essa função predominante é a poética. Eu
eu uso muitas figuras de linguagem, eu uso muita conotação de alguma forma, musicalidade, rimas. Isso tudo trabalha a função poética. Ah, Bernardo, mas não é a referencial que tem foco na mensagem? Na verdade, não. A referencial, ela tem foco na mensagem passada de forma objetiva. Por isso, o foco dela é o contexto. Lembram que eu falei que se eu falo a Jéssica é uma fofinha, eu estou dentro de um contexto de caracterização de pessoas. Então, eu estou falando ainda de forma denotativa. É fácil entender sem fazer um esforço. Agora, se eu falo Jéssica é uma flor, o flor que eu usei, ele foge ao contexto denotativo ali de caracterização de pessoas. Isso significa que eu estou mexendo naquela mensagem, ela está fugindo daquele contexto para ela ficar mais criativa até. Por isso é função poética. Então a função referencial está, por exemplo, nos textos jornalísticos, quando eu passo a mensagem de forma muito objetiva, a informação de forma muito objetiva. Já tem uma quarta função. Quando o foco é o código, eu conversando com a Carol sobre o congresso que ela foi, eu tenho a função metalinguística. A metalinguística, normalmente, não. A UERJ gosta muito da metalinguística, tá? Não é à toa que a questão é sobre isso. A UERJ adora a função metalinguística, é a que ela mais cobra. Porque a função metalinguística, normalmente, ela aparece em uma crônica de um cara falando sobre o ato de fazer uma crônica. Vinícius tem crônicas assim, Ferreira Goulart tem, Clarice Lispector tem. Ou num poema de um cara falando sobre poemas, Olavo Bilac, né? O próprio Ferreira Goulart. Então, a função metalinguística, ela fala do código, falando sobre o próprio código. E por fim, a gente tem a função que testa o canal. Quando eu falo, beleza, maneiro, legal, tá me ouvindo? A função que eu estou exercendo aqui, que eu estou criando aqui, mostrando no nosso meio, é a função fática. Então são 6 funções. Emotiva, relacionada à primeira pessoa, ao emissor. Apelativa ou conativa, relacionada ao segundo, ao receptor, a quem está recebendo essa mensagem. Fática, relacionada ao canal. Metalinguística, relacionada ao código. Poética, relacionada à mensagem. Poética não é só de poema, tá? Poética é basicamente quando a gente enfeita mesmo o texto. A gente está enfeitando com uma parte mais figurada, de alguma forma, criando musicalidade. Poética. E a função referencial que está relacionada ao contexto, tá? A gente tem aula sobre isso no Descomplica. Se quiser dar uma olhada maior lá. Beleza? Então, gente, os versos que mais se aproximam dessas ideias são... Eu estou falando de função metalinguística, né? Então eu tenho... É torná-la a aparência pura e iluminá-la. É essa. Sabe por quê? Porque ele está falando de pegar as palavras, de pegar o discurso, de pegar a linguagem e tornar essa linguagem, construindo o poema, aparência pura e iluminá-la para quem está lendo. Por isso é a letra A. A B fala de sem permitir, porém, que perca a transparência. Não, aqui ele está falando do próprio discurso e não do poema. C, uma fruta, uma flor, um odor que relume. Também não, ele está falando do discurso. E D, toda coisa tem peso, uma noite em seu centro. Também. Todas elas ele está falando de alguma forma do discurso, da linguagem. Nessa A, ele está falando de pegar essa linguagem e transformar essa linguagem em texto. E deixar esse texto claro para quem está lendo. Beleza? Resposta, mais uma vez, letra... Olha, eu estou sentindo que vai rolar um A. Questão 4. Qual será o futuro das cidades? As megacidades vão mudar de endereço no próximo milênio. Na periferia da globalização, as metrópoles subdesenvolvidas concentrarão não apenas população, mas também miséria. Crescendo num ritmo veloz, dificilmente conseguirão dar a tantas pessoas habitação, transporte e saneamento básico adequados. Mas não serão as únicas a enfrentar esses problemas. Mesmo metrópoles no topo da hierarquia global, como Nova York, já sofrem com congestionamentos, poluição e violência. Independentemente de tamanho ou localização, as cidades vão enfrentar ao menos um desafio comum: o aumento da tensão urbana provocado pela crescente desigualdade entre seus moradores. Não há mágica tecnológica à vista capaz de resolver as dificuldades. Os urbanistas apontam o planejamento como um antídoto para o caos. Os governos precisam apostar em parcerias com a iniciativa privada e a sociedade civil. Será necessário coordenar ações locais e iniciativas conjuntas entre cidades de uma mesma região. Um texto bem referencial, bem informativo, né? Depois eu vou voltar nesse negocinho aqui pra gente. Questão 4. A coesão referencial pode ser realizada por meio de formas cujo lexema,
ou radical, forneça a instrução de sentido, ou seja, a palavrinha vai fornecer uma instrução que represente uma interpretação de partes anteriores do texto. Exemplo. Imagina-se que no futuro haverá aumento das tensões urbanas. Essa hipótese, está em negrito, tem preocupado os cientistas sociais. Selecione nas opções abaixo apenas a expressão que na coesão referencial utiliza o mesmo recurso do trecho sublinhado no exemplo acima. Gente, há 2 tipos de coesão. Anota, que isso cai pra caramba. 2 tipos. Referencial, Carol vai falar mais sobre isso amanhã, na aula inteira. Referencial, que tem relação com evitar repetições num texto. Então, basicamente, eu estou fazendo referências. Bernardo está precisando de uma nova blusa. Ele foi ao shopping comprá-la. Ele faz referência a Bernardo. Comprá-la faz referência à nova blusa. Eu evitei as repetições aí. Isso é coesão referencial. Eu uso pronomes, sinônimos, hipônimos, hiperônimos, epítetos, advérbios, numerais. Carol vai falar mais sobre isso amanhã. Assiste. 7h15, né, Carol? 6h45? É mais cedo? Então, assim, melhor ainda. Vê a aula da Carol, tá? Ele quer saber em que trecho a gente usou exatamente a mesma coisa, a mesma função, o mesmo recurso, que é referencial. Eu vou falar do outro. Ele usou essa hipótese, ou seja, ele usou um pronome demonstrativo para fazer relação a alguma coisa que já apareceu. Em que opção a gente tem o mesmo mecanismo? Letra A, né? Esses problemas. Ah, de novo? Olha, isso é bom, hein? Isso é bom, hein? Quer dizer alguma coisa. Quer dizer alguma coisa. Fica de olho. Fica de olho. Aqui a gente tem um pronome. Em todos os outros a gente tem sinônimos, hipônimos, que são formas mais restritas. Por exemplo, futebol e esporte. Futebol é um hipônimo de esporte, é uma forma mais restrita. Esporte é um hiperônimo, é uma forma mais ampla de futebol. Também é uma maneira de você fazer referências evitando repetições, tá? Então, todas as outras não entram, nenhuma delas entra nesse recurso aqui. Esses problemas aqui entram, tá bem? O outro tipo de coesão é sequencial, que trabalha o texto em sequência. E aí a gente tem, por exemplo, os conectivos, tá? Que é o tema da próxima questão. A namorada. Havia um muro alto entre nossas casas. Difícil de mandar recado para ela. Não havia e-mail. O pai era uma onça. A gente amarrava o bilhete numa pedra presa por um cordão e pinchava a pedra no quintal da casa dela. Se a namorada respondesse pela mesma pedra, era uma glória. Mas, por vezes, o bilhete enganchava nos galhos da goiabeira e então era agonia. No tempo do onça era assim. Esse texto é muito maneiro. Difícil de mandar recado para ela. Não havia e-mail. O pai era uma onça. O primeiro verso estabelece a mesma relação de sentido com cada um dos 2 outros versos. Um conectivo que expressa essa relação é... Falei de coesão sequencial, que dá sequência ao texto. Difícil de mandar recado para ela. Por quê? Não havia e-mail. Porque o pai era uma onça. A resposta também está na letra A. É só colocar no texto para entender. Na UERJ basicamente funciona assim, tá? E pra gente fechar, o pai era uma onça. Nesse verso, a palavra onça está empregada em um sentido que se define como o quê? Carol vai te explicar melhor amanhã, tá? A gente está falando aqui, se o pai era uma onça, eu estou fazendo uma comparação que é implícita. Uma comparação que está escondida ali. Eu não tenho necessariamente um conectivo comparativo para fazer comparação. Eu tenho uma metáfora. Eu uso um outro campo semântico, como quando eu falei que a Jéssica é uma flor, eu uso uma outra ideia para falar disso. Então, o pai era uma onça. E aí eu crio uma metáfora. Antítese é aquela relação de oposição, Carol vai te explicar melhor amanhã, e metonímia também tem relação com uma comparação, com uma contiguidade, mas Carol vai te contar melhor amanhã. Tá bem? Beleza? Gente, para fechar, deixo aqui o código VIP do Amor, né? Eu olhei ali rápido. VIP do Amor é o nosso código. 12 vezes de R$19,90, você vai ter acesso ao Descomplica inteiro. Tira a na UERJ. Ó, eu vou botar coraçãozinho pra você porque você vai tirar na UERJ. Então, tira a na UERJ. Tira a na UERJ no domingo. Depois do a na UERJ, pega o Descomplica VIP, assina e estuda até o Enem. Eu tenho certeza de que você vai passar brincando, que a gente tem muita coisa legal pra ver nesse ano aí. Tá bem? Ó, boa... Carol, dá boa prova a eles. Pessoal, boa prova.
prova, arrasem. Pessoal que vai fazer o UERJ aí, ó. E amanhã a gente termina de tirar as dúvidas aí de Exatamente, vocês, pra 6h45. vocês chegarem lá. Conceito A. Isso, olha, ótima prova. Pessoal da UERJ, faz com calma, faz com paciência. Vocês sabem tudo que tá ali, porque a UERJ, em linguagens, cobra o que é mais básico do português. Juro pra vocês que é o que é mais básico. Então vocês sabem tudo que tá ali. Vocês só tem que lutar pela prova. 43 pontos de 60 vocês tiram A. Não vai pra acertar 43 não, vai por mim. Vai pra acertar 60. E aí vocês vão acertar o A. Tá bem? Ó, coraçãozinho. Feliz Dia dos Namorados pra galera que tem namorado aí, né? Sempre bom, namorado. Sempre bom dar aí. Então, feliz Dia dos Namorados. Ó, aqui, ó. Embaixo, ó o VIP do amor com coraçãozinho. Ó não, é assim, coraçãozinho, né? Ó o VIP do amor com coraçãozinho. Boa prova. Muito obrigado pela presença de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.